Peraí que eu vou ter que afastar aqui. Tá me atrapalhando. Afastar? Não, tava em cima da minha barra, ó. Ah, tá, tá. Lembra que você pode diminuir se você quiser. Ficou bom? Joia. Perfeito. Vamos lá? Então, assim, primeiro eu vou me apresentar. Eu acho que algumas pessoas já me conhecem, outras não. E aí eu comecei a pensar o que eu ia pôr no meu currículo, né? E aí eu pensei assim, gente, eu tinha tudo para dar errado na vida. Porque eu estudei em colégio público, eu moro na periferia de São Paulo. E depois eu fiz o ZEC, que não era a faculdade, né, mais espetacular. Depois eu fiz especialização na UNG, na Universidade de Guarulhos, e o meu consultório é em Pirituba. Então, a chance de eu ser uma pessoa bem-sucedida não era muito grande, mas eu sempre fui muito guerreira, assim. Eu trabalho muito, eu estudo demais, então, graças a Deus, deu certo, assim, hoje em dia me considero bem-sucedida, já tenho 26 anos de odontologia. Esse é meu maridão, Fábio, que é bucomaxilo, minha filha Fernanda e meu filho João, que são as pessoas que me motivam, né, a continuar e a crescer sempre. Eu não gosto de estar parada. Eu sempre falo, uma empresa nunca está estável, né? Ou ela está crescendo ou ela está caindo. Não existe estabilidade. Então, sempre a minha motivação é essa, crescer, crescer, crescer. Vamos lá. Depois de tudo, é claro, né? Eu tive essa base, mas eu depois já estudei nos Estados Unidos, morei lá com meu marido, já fiz muitos cursos. Depois tive filho, deu uma parada. E aí o doutor Henrique Nasser trabalhou comigo no meu consultório e ele que me apresentou ao Damon. E para mim foi uma virada assim na minha carreira. Eu devo muito a todos vocês. Eu agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje, porque para mim é uma vitória, sabe? Cada momento que eu posso estar com vocês, eu gosto demais. E o Dr. Darwin, professor Darwin, me ensinou quase tudo que eu sei sobre Damon, né? Agradeço muito também a ele. E depois eu tive aula com todo esse pessoal, né? O Matias, a Lúcia, o Azenha, o Macluf, o Milani, o Micheletti, o Anderson, o Eberson, eu fiz todos os cursos, o Darwin até brinca comigo, porque só o curso de torque acho que eu fiz umas 8 vezes, mais ou menos. E aí tá aqui, né? A minha conquista é essa aqui. Hoje eu sou amiga íntima do Damon, a gente se fala todo dia. Mentira, brincadeira, mas até melhorei meu inglês para conversar com ele e deu certo, né? Me considero vitoriosa dentro da minha carreira. Cresci demais. Então, antes de começar a aula, assim, efetivamente, eu queria dizer que conhecimento e técnica são primordiais para que a gente possa crescer de verdade. Então, não adianta eu ser muito boa vendedora, eu ter um marketing muito perfeito, se os meus resultados não forem bons, né? Então, essa coisa de investir muito em marketing, eu acho que a primeira coisa é investir em conhecimento. Então, estudar, estudar, estudar. E aí, isso aqui eu sempre coloco, assim, quando eu dei as palestras lá na presenciais, eu também colocava, que eu não considero, eu não sou professora, né? Eu estou humildemente aqui dividindo um curso que eu já fiz, eu fiz vários cursos de administração de consultório e tal, e um deles foi esse sobre o que eu vou falar hoje, e como não é uma aula, eu acho que ela não deve ser anotada. Então, o que eu acho legal é que vocês anotem ideias que vocês tiverem durante a aula.
né? Assim, isso aqui eu podia melhorar no meu consultório, isso aqui se encaixa bem. E aí você transforma para a sua realidade, faz uma lista de novas ações, transformando para a sua realidade, e aí você tenta implementar rápido, né? Porque senão a gente esquece. Você tem uma aula, se você não implementa logo, daqui a pouco ela não vale mais nada para o seu currículo. E eu vou dizer, isso aconteceu comigo também, porque quando eu tive esse curso, já faz algum tempo, eu usei muito esse curso para mim, mas eu naquela época, e quem me ensinou isso foi a Iris e o Carlos, a fazer reunião com os membros da minha equipe. Eu não fazia reunião, então aquilo que eu aprendia ficava muito para mim, e eu ia passando para eles ali no corredor, entre um paciente e outro, e a gente não sentava, né, para conversar e para explicar as coisas de uma forma que todos trabalhassem da mesma forma. E o que é estratégia Disney, finalmente, né? Na verdade, a gente não vai, o nosso consultório não vai ter montanha-russa, ele não precisa ter nada muito ilustrativo Disney, não é nada disso. Na verdade, a estratégia Disney é uma forma que a Disney encontrou de atrair os clientes e atendê-los melhor para fidelizar esses clientes. Então, é uma estratégia usada por inúmeras empresas no mundo inteiro, é uma coisa, se vocês colocarem no Google, vocês vão achar inúmeras palestras sobre isso, é uma coisa já consagrada, que não fui eu que inventei absolutamente, mas que realmente funciona. Então, o primeiro dado que eu acho que é muito chocante e que a gente tem que prestar atenção: 68% das pessoas param de comprar devido à má qualidade do atendimento. Gente, isso é quase 70%, é grave, né? É uma coisa poderosa, assim. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso e estudar um pouco melhor como é que a gente pode fazer isso com excelência. Então, qual é o objetivo da aula? Excelência em atendimento. Para quê? Para gerar satisfação, encantamento e fidelização do cliente, do nosso paciente. Gerando tudo isso neles, a gente trabalha melhor também. Porque se seu paciente está feliz, está satisfeito, ele não te dá problema, ele não reclama. Se você atrasar, ele acha ótimo, porque ele vai estar no lugar que ele gosta de estar. Então, tudo isso faz com que a gente também tenha uma vida mais tranquila, mais feliz, e a gente até ganhe mais dinheiro em função disso. Qual que é a cadeia de excelência Disney? Primeiro, excelência de liderança. O líder tem que exercer uma excelência em atendimento. O líder, no nosso caso, somos nós, proprietários do nosso consultório ou qualquer dentista que trabalhe lá. Excelência de elenco é excelência de todos os membros da equipe. Para quê? Gerar satisfação dos convidados, gerar lealdade e resultado financeiro. E aí a Disney trabalha com uma coisa que se chama economia de experiência. O que é economia de experiência? Vou dar um exemplo aqui. Então, assim, todos os produtos e serviços são acessórios para envolver o cliente. Aí você fala assim, Elaine, mas na área da saúde, produto e acessório para envolver o cliente, a gente uma certa, será? Isso na área da saúde não é legal? E aí eu pus aqui o Fleury, porque eu lembro que toda vez que eu ia no Fleury, eles me chamavam por doutora. Então, eles falavam, doutora Elaine Ros Lopes Nozé. Aí eu falava, nossa, né? Eu me sentia importante, todo mundo olhava para mim, nossa, doutora. Então, assim, são pequenas coisas, não é que você vai enganar o seu paciente, você só vai tratar ele muito bem, é isso. Então, assim, você faz com que ele tenha uma boa experiência dentro da sua clínica. E as empresas, então, são encenadoras de experiência. E após a finalização do serviço, o valor da experiência permanece. Então, assim, eu gosto de ir no Fleury, porque lá eu sou bem atendida, e mais para frente eu vou dizer para vocês quais são os fatores que levam você a se sentir bem atendido.
E aí, quem são os nossos concorrentes? E isso é muito, 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 muito importante. A gente acha que os nossos concorrentes são quem? Por exemplo, o dentista da esquina, que é mais perto da gente, ou aquele que faz mais propaganda, né? Ou a Sorridentes, que é uma empresa maior. Quem são os nossos concorrentes? Na verdade, todas as empresas que atendem clientes são nossos concorrentes. Então, eu pus aqui as cápsulas de Nespresso porque eu tenho uma história que aconteceu comigo e eu gosto de citar porque mexeu um pouco comigo nesse sentido. Então, eu tinha uma máquina de Nespresso e a minha máquina pifou, parou de funcionar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, deve ser tão caro para consertar isso, acho que eu vou ter que comprar outra. E naquela época a gente ainda usava telefone. Hoje em dia a gente usa o WhatsApp, né? E até é interessante falar disso depois. Mas eu usava telefone. Aí eu falei, acho que eu vou ligar para atendimento ao cliente para ver o que que eles me falam. E aí uma moça me atendeu e ela foi assim, fantástica. Ela perguntou o que tinha acontecido com a máquina. Ela me pediu para pegar uma escovinha. Falei, moça, eu sou dentista, em casa tem um monte de escova de dente nova, fica tranquila. Ela me ensinou a limpar o negocinho que precisava ser limpo, arrumar. Enfim, consertei a máquina em poucos minutos. Ela me pediu desculpas por ter acontecido isso e me mandou pelo correio várias cápsulas de Nespresso. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, e aí eu fico pensando assim, tá, acontece isso com você, ou qualquer outra coisa que você tenha, passe por essa experiência de bom atendimento. E aí, logo em seguida, você tem que ligar para o seu dentista, né? Aí você liga, a secretária fala, alô? Ou então ela fala, espera um pouquinho, só um minuto, te deixa esperando. Você vai comparar. Então, todas as empresas que prestam bom atendimento hoje são nossos concorrentes diretos em relação ao atendimento ao cliente. Então, a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso. E aí, eu vou falar um pouco sobre a cultura da empresa Disney e o que ele passa através desse método. Então, o que ele fala? Desenvolva o melhor produto que puder. E aí, a gente estava falando até agora sobre isso. Se especialize, né? Estude bem, trabalhe, use bons materiais, material é importante. Vai fazer um tratamento com autoligado de uma marca X e vai fazer com o Damon, compara, vai ver o que vai acontecer. Se você não tiver um bom produto, não adianta você ter o melhor conhecimento. Você estuda Damon e não usa Damon, não vai funcionar. E é real isso, gente. Eu já testei inúmeros aparelhos e tudo mais. Então, o melhor produto que você puder. Dê às pessoas treinamento eficaz. O que é isso? Treine as pessoas que estão no mesmo grupo que você, treine a sua equipe para que realmente elas possam fazer esse atendimento. E aprenda com suas experiências. Na verdade, assim, toda vez que a gente faz alguma coisa que não deu certo, a gente deveria aprender com aquilo. E muitas vezes a gente continua errando, né? E não muda. Então, dentro de uma empresa, por isso que serve reunião, né? Vamos ver o que deu errado, vamos ver o que deu certo. Muitas vezes a gente não para nem para entender o que está acontecendo na empresa. Uma outra coisa da cultura da Disney é o tal do Big Smile. Isso é treinamento. Então, todos os integrantes, eles chamam de membros do elenco. Mesmo que seja uma pessoa que trabalhe na limpeza, em qualquer lugar, eles chamam de membro do elenco. E a primeira coisa que eles explicam para eles é que eles têm que usar o Big Smile. Então, no nosso consultório, ainda mais que somos dentistas, né? A gente tem que usar esse método, até para atender telefone. Então, por exemplo, se você está atendendo, você fala alô, ou consultório, ou clínica, aí você resolve sorrir primeiro. Então, você sorri primeiro e aí você diz consultório, muda o tom, né? Então, o Big Smile é uma regra tanto de sorriso quanto de educação.
com o paciente e com o seu companheiro que está trabalhando junto com você. Então, esses dias a gente fez uma reunião lá no nosso consultório e eu falei, gente, gentileza, né? Então, se você vai dar alguma coisa para o outro fazer, ou que você vai pedir alguma coisa para o outro fazer, por favor, obrigada, sorria. Isso gera uma energia diferente no consultório. E toda vez que você tem um problema no consultório, as pessoas percebem, né? Então, se tem algum problema, aconteceu alguma coisa, o dentista que chega percebe e o paciente percebe também. Então, Big Smile é para lembrar, sabe? Opa, não estou com humor muito bom hoje, vamos usar o Big Smile. Precisa, a gente não está enganando o paciente, a gente só está querendo tratar ele bem. Vestir o personagem não significa colocar a roupa da Cinderela para atender. Se bem que tem algumas amigas minhas que usam, que são odontopediatras, mas não é isso, tá, Lodi? Não precisa pôr a roupa da Cinderela. Mas o que é vestir o personagem? Quando a gente está trabalhando, a gente realmente tem que vestir. Quantos problemas? Quem não tem problema aqui, levanta a mão, né? Não existe isso. Então, todo dia a gente tem problema. Alguns problemas graves, outros menos graves. Tem dia que a gente está mais feliz e tudo mais. Mas a gente não pode ter essa variação de humor. Por quê? A gente tem que ter consciência de um padrão de atendimento. Todo dia a gente tem que ser igual. Porque todo dia tem gente nova no consultório, não é? Então, assim, se a gente está lá, hoje eu não estou bem. Se você atende um paciente que já te conhece, você comenta com ele que você não está bem, ok. Mas um paciente que está chegando, que é novo, e ele fala, meu Deus, eu vou realizar o meu sonho, eu vou transformar o meu sorriso. Aí ele chega no consultório, você atende ele assim, oi, tudo bem? Ó, isso aqui custou tanto. O cara fala, puta, não é aqui que eu vou realizar meu sonho. Mesmo que você seja fantástico, que você seja o maior transformador Damon do planeta, não vai rolar, né? Você tem que ter um padrão de atendimento. Usar a criatividade. Essa história de usar a criatividade é o seguinte, na Disney eles dizem o seguinte, você tem que fazer isso assim, assim, assim. Então, por exemplo, a pessoa se candidata para ser a Cinderela. É super difícil de passar no teste. Parece que entre, sei lá, 500 candidatas que eles selecionaram, só 3 conseguiram passar. É super difícil. E aí ela tem que ser a Cinderela o tempo todo. Ela não pode sair do personagem. Por exemplo, se alguém perguntar alguma coisa para ela que não seja do mundo dela, da Cinderela, ela não pode responder. Não existe esse mundo nosso, não existe para a Cinderela, só existe o mundo dela. Então é tudo muito padronizadinho, não pode ter tatuagem, não pode usar muita maquiagem, tem que ser a maquiagem padrão deles, é tudo muito padrão. E aí a gente fala o seguinte, né? Nossa, mas eu sou criativa, eu gosto de usar a minha criatividade no trabalho. Você pode e você deve usar a criatividade para surpreender no atendimento ao cliente, não para mudar o padrão de atendimento. Então, por exemplo, hoje eu vou atender rock and roll, né? Porque eu acho que o meu paciente não é esse tipo de criatividade, é uma criatividade para surpreender e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que podem surpreender o paciente. Outra coisa muito forte na cultura da Disney é a equipe de limpeza. Então, assim, quem é a equipe de limpeza da Disney? Todos os membros do elenco, desde o presidente da Disney até o cara que realmente trabalha na equipe de limpeza, todos. E diz a lenda que quem gerou isso foi o próprio Walt Disney, porque todos os lugares que ele ia, se ele via um papelzinho, ele pegava e jogava no lixo. E eu faço isso a minha vida inteira no consultório. Então, quando eu chego na clínica, se eu vejo um papel no estacionamento, eu já pego. E aí, quando alguém que trabalha na sua equipe vê você fazendo isso, ele fala, poxa, também tem que fazer, né? Então, a nossa cultura gera a cultura dos membros da nossa equipe. Lá na Disney,
tem uma lixeira a cada 8 metros. Por quê? Eles fizeram uma pesquisa e identificaram que a pessoa fica com o papel na mão por 8 metros, depois ela joga. Então, tem uma lixeira a cada 8 metros. Agora, transformando isso para o consultório, em época de pandemia, os pacientes estão de olho em tudo. Se a gente limpa, se a gente não limpa. Então, eu tenho uma faxineira no consultório, mas ela não vai todos os dias. Então, se os membros da minha equipe não estiverem integrados e não me ajudarem nisso, fica impossível. Então, todos os membros da equipe são da equipe de limpeza. Organização. Tudo que organizamos se deve ao esforço combinado. A organização deve estar com você ou você não tem como dar conta do recado. Isso é o Walt Disney que dizia em termos de organização. Então, não é só organização de espaço, né? É organização de processos, né? Eu estava falando isso com o Carlos. A gente tem que ter um processo de atendimento ao cliente. É raro a gente ver isso. Às vezes eu vou ao médico, ao dentista eu não vou. Eu já sou tratada ali mesmo. Mas a gente repara, né, no atendimento. Então, às vezes tem tanta falha no atendimento, e aí eu percebo que a gente repara no dos outros, né, mas no nosso não. Eu estava comentando isso com o Carlos, eu falei, você acredita que algum dentista vai ver, por exemplo, o que a secretária ou o membro da equipe dele que trabalha com isso coloca de frase no WhatsApp, o que ele manda para o paciente? Como ele escreve? Tem erro de português? Como é que ele manda o e-mail? Vocês já checaram isso, né? Porque você pode ser excelente, mas se você não treinar, você não sabe se ele está fazendo do jeito que você gostaria ou não. Tem que ter processo, né? Organização. E a tal da reunião, né? Que eu bato na tecla toda hora, que eu acho que a vida da gente muda quando a gente começa a fazer reunião com os membros da equipe, organizar a semana, organizar aquilo que não deu certo, planejar aquilo que pode dar certo, entender como as coisas estão funcionando melhor. E aí começa uma coisa lúdica da nossa apresentação. Uma coisa que a Disney preza e acho que é o centro de toda essa metodologia é a extrema atenção aos detalhes. Então, aqui é a Main Street no Magic Kingdom. E aí eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que existem só nesse pedacinho aqui. Então, aqui é o The Chapeau, essa loja azulzinha, e lá dentro tem esse telefone antigo. E se você pegar no telefone, tem duas pessoas conversando, a mãe e a filha, e elas estão falando sobre o preço das coisas, dos alimentos, aí a filha fala do namorado e tal. São pequenos detalhes, poucas pessoas sabem dessas coisas. Eu mesmo já fui na Disney umas 10 vezes, eu só fiquei sabendo agora, tô pé da vida, porque eu nunca vi nada desses detalhes. Mas são muito interessantes. Por exemplo, as janelas de cima, que tem nomes, todos esses nomes são de pessoas que participaram da fundação da Disney. Então, é uma homenagem a essas pessoas. As janelas, se vocês repararem, as janelas vão até o chão. Por quê? Para as crianças poderem também ver as vitrines e não só os adultos. Que mais? O chão, esse chão, a calçada é vermelha porque eles fizeram uma pesquisa, encomendaram para a Kodak uma pesquisa e para ver o que realçava mais na foto. E aí a Kodak pediu para colocar o vermelho no chão, porque as fotos iam ficar mais bonitas. E aí eu botei um cookie aqui, porque também tem cheirinho. Então, a Main Street tem cheiro de cookie quentinho. Ou de baunilha, né? Se você estiver andando perto do Piratas do Caribe, tem cheiro de mar, né? Então, eles mexem com os 5 sentidos.
Aqui, gente, eu nunca reparei nisso, mas olha lá. Tem uma coisa no parque que os fanáticos por Disney procuram, que é uma coisa chamada Hidden Mickey, que são os Mickeys escondidos, né? Então tem coisas incríveis. Eu podia ficar a noite inteira falando disso, porque tem umas coisas muito legais. Mas olha aqui, quando você está na Splash Mountain, que você cai aqui, ó, que você vai cair na água, que tem o buraco assim, tem um tal do Hidden Mickey aqui, ó, tá vendo? O nariz dele, eu não sei se vocês enxergam direito, o nariz, a boca. Meu marido falou que eu viajei, mas eu pesquisei. E ele é a silhueta da pedra, tá? Aqui, ó, é a Cinderela, né? E aí, se você olha, ela passa batido aqui na escultura dela, você só vê, sei lá, uma Cinderela e um fundo aqui. Se você olha na altura de uma criança, você vê a coroação da Cinderela. Olha o detalhe. Isso daqui, ó, eu fiz o cruzeiro da Disney 2 vezes. Aí, na segunda vez que eu fui, eu cheguei na minha cabine, tinha um monte de coisa, porque era a segunda vez que eu tinha ido. Então eu era silver, gold, sei lá o quê. E aí eles deixaram salgadinhos com o formato da cabecinha do Mickey, champanhe, não sei o quê, porque eu tinha visitado de novo. Então eles cativam. Quanto mais vezes você for ao cruzeiro da Disney, mais top você fica. Aí você começa a ganhar as coisas e tal. Eu só fui 2, acho que eu só vou 2. Aqui é bottom. Oi? Você ia falar? Não? Um bottom que eles dão para a gente quando você vai fazer a primeira visita da Disney. Também quando você faz aniversário, eles te dão um bottom escrito Feliz Aniversário. E aí você anda pelo parque, eu já usei esse de Feliz Aniversário, é incrível, porque todo mundo que passa te dá parabéns. É muito legal. E aí tudo que eles têm de brinde eles te dão, vale a pena. Fala que, na verdade, eles veem se é teu aniversário ou não. Mas vai no seu aniversário que é legal. Esse daqui é a casa, é uma casa de bombeiro, na verdade, lá na Disneyland da Califórnia. E lá existia um apartamento do Walt Disney, onde ele ficava com a família dele, dentro do parque. E ele olhava o parque lá, ficava olhando o passo a passo lá das pessoas no parque e tal. Quando ele morreu, eles fizeram uma homenagem a ele, então toda noite fica uma vela acesa nesse lugar. Na Disney de Orlando, eles também fizeram uma réplica disso e fica a vela acesa. Tô acabando. É muita coisa, né? Aqui, ó, tudo que é da Disney tem isso aqui. Isso aqui é um lago de um campo de golfe. Então, se você olhar de baixo, você não percebe, mas pelos mapas, se você botar no Google Maps, tudo é da Disney. Então, as placas solares são nesse formato. Dentro do parque, cada um dos andares de um prédio, o de cima é um pouquinho menor do que o de baixo, para que você tenha a impressão que eles são mais altos. Aqui no brinquedo do Dumbo, tem casquinha de amendoim no chão, né? Porque era do Dumbo. Acabou. Vamos lá. Por que eu falei tanto de atenção ao detalhe? Porque é muito importante. Desde o primeiro contato do paciente com você. Por quê? Porque isso mostra que você está preocupado com ele. Só isso. Você está preocupado com que ele seja bem atendido, com que ele goste, que ele se encante com aquilo que tem no seu consultório. Então, eu botei aqui o WhatsApp, Instagram e telefone, que geralmente são os primeiros contatos que a gente tem com o cliente. De Instagram e rede social, eu acho que é uma aula à parte, né? Porque tem muita coisa específica sobre marketing digital e tudo mais. Mas já de antemão, eu acho importante a gente ter uma frasezinha feita no WhatsApp para que, por exemplo, se a pessoa entra em contato com você e você não pode atender naquele momento, já tem uma frase explicando isso e dizendo que logo ela entrará em contato. Então, são coisinhas que vão somando e vão fazendo com que o atendimento seja especial. Na primeira consulta,
tudo conta. Então, começa a contar desde que a pessoa entra em contato e depois quando ela chega no consultório. Tem estacionamento na porta? A fachada é bonita ou é mais ou menos? A hora que ela entra na sala, como é que é o ambiente? Né? Como é o clima do lugar? Como é que são as cores? E aqui a Disney trabalha muito os 5 sentidos. Então, existe um marketing até com o cheirinho, né? Você pode comprar um aromatizador, né? Que você escolhe o cheiro que vai ter o seu consultório. Você coloca uma musiquinha. Hoje em dia tem Spotify, tem playlist, né? E a pessoa se identifica com o seu consultório e fala assim: me passa a sua playlist. Essa música toca no meu dentista. Que mais? Visão, né? Que é o ambiente, decoração, cores e tudo mais. O paladar é assim. O café é uma coisa importante. Então, antigamente a gente não podia oferecer café no consultório. Hoje em dia, meus pacientes todos tomam café, porque é uma parte importante. Então, assim, quando você vai fazer uma negociação, por exemplo, que você vai vender um tratamento, vender entre aspas, é importante que você sirva um café, uma água. Aquela falava um pouco mais a fundo sobre isso, mas todos os sentidos são importantes. Apresentação, uniforme, os equipamentos que você tem são equipamentos bons, se eles funcionam bem, higiene, paramentação, hoje em dia, em época de pandemia, usar mesmo avental descartável, a máscara apropriada. Então, a gente às vezes vejo fotos assim, não é por nada, né? Mas você vê a pessoa com um avental normal, abraçando o paciente, sem máscara. Hoje em dia não pode, né? A gente não pode fazer isso. Então, seguir as regras, né? E aí, quanto tempo dura a sua consulta? Eu acho isso, a primeira consulta, eu acho muito importante, porque eu já errei muito nesse sentido, porque quando a pessoa marcava a primeira consulta, eu falava, avaliação, 5 minutos, né? 5 minutos, vamos lá, olha a boca, põe o papel, usava aquele espelhinho só, né? Olha, escreve naquele papel igual, que é igual de todo mundo, que é um vermelhinho, que já vem comprado bloco, e aí usava aquele e mandava o paciente embora. Encantei o paciente? Não, eu fiz igual todo mundo. Então, a gente tem que buscar um diferencial. Primeira consulta, foi uma coisa que eu bato na tecla. Você tem que ter uma apresentação, uma tela grande, fazer um PowerPoint. Hoje em dia não é mais PowerPoint, é Canva. Só que eu tive uma péssima experiência com isso, porque a minha apresentação de hoje estava linda e sumiu, então tem que tomar cuidado. Mas tem que fazer uma apresentação daquilo que você faz. Mostrar os seus resultados, mostrar os seus pacientes, como eles eram antes, como eles ficaram. Isso vende muito, muito. É isso que vende. Você mostrar o que você faz e como você faz e como você faz bem feito. Uma coisa que eu gosto muito e que foi o diferencial do meu consultório durante muito tempo foi a câmera intraoral, que é uma coisa barata, simples, mas até hoje todos os pacientes que chegam no consultório falam: nossa, ninguém me avaliou dessa forma. Uma câmera intraoral, gente, custa, eu nem sei quanto custa hoje, mas eu tenho desde 2012 essa câmera. Você passa a câmera pelos dentes, a pessoa identifica se ela tem cárie, se ela não tem, ela identifica a má oclusão. Então, são coisas que são necessárias para a gente implementar. E às vezes a gente não quer gastar com equipamento, não quer investir, e aí compra uma casa na praia, e aí você começa a não investir no seu consultório e uma hora vai acabar. A gente vai se aposentar, né, ganhando muito pouco, e aí a gente vai começar a vender aquilo que a gente conquistou, né? Porque aí você não tem mais renda, aí você vende o apartamento da praia, né? Então a gente não pode pensar assim como dentista. E se vocês forem reparar, tem muito, muito, muito dentista que se aposenta e fica pobre, né? Não é que fica pobre, ele não consegue manter o mesmo nível de vida que ele tem durante a fase que ele trabalha. Então, a gente tem que pensar nisso, em fazer com que
que a nossa empresa cresça e que ela valha. Quando você se aposentar, você vende a sua empresa, né? Você tem um capital, você tem uma... Como chama isso, Carlos? Quando você tem já a clientela, né? Ela vale muito. É Eu um não sei ativo, como né? chama isso. Isso, os ativos. Então, essa primeira consulta parece bobagem, mas tudo que você tem no consultório, você tem que mostrar para o paciente. Ele tem que se sentir especial, ele tem que se sentir muito bem tratado. Então, hoje em dia, a minha primeira consulta é a consulta mais longa de todos. A atenção dos outros membros da equipe na primeira consulta também é importante. Então, o que eu falo? Você atendeu o paciente lá na porta, e aí você fez um atendimento incrível. Se o outro membro da sua equipe está passando no corredor e ele não fala nem bom dia para o paciente, acabou, né? Ah, aquele cara é legal, mas não é a equipe, é o cara. Então, todos têm que... Você cruzou com alguém, você tem que cumprimentar, você tem que sorrir. O café, eu já expliquei, né? Aquela história do café, ele é importante. Tem um livro até que eu li, eu vou ver se eu acho, que fala muito sobre isso. E tem um outro livro que até o Lodge indicou também, que é esse aqui, ó, chama O Poder do Carisma, do Eduardo Chiniachik. Porque nem todo mundo nasce com carisma, né? Às vezes a pessoa não tem o carisma nato. Tem pessoas que têm essa simpatia naturalmente, outras pessoas não têm, só que dá para estudar. E dentista tem. Ou você gosta de gente, né? Já gosto de gente, já sou assim, já gosto de atender bem, gosto de conversar, ou você vai estudar como é que você pode se aproximar do seu paciente, como é que você pode entender como ele é sem ser invasivo. Tem métodos para isso. E os materiais impressos e brindes, por exemplo, meu consultório é na periferia, não é um consultório super luxuoso, então eu não gasto uma fortuna com isso. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma sacolinha branca, que é mais barata, aí eu mandei fazer um adesivo para colar na sacola e já virou a minha sacolinha. O Lodge, que é um cara rico, por exemplo, ele tem a sacolinha já impressa, maravilhosa. A Alba tem um negócio dourado, lindo, mas ela tem que ter um negócio compatível com a clientela dela. Um dia eu chego lá, gente, o meu vai ser dourado também. Mas essas coisinhas a gente não precisa gastar muito, mas o paciente Tô ouvindo, adora. viu? Tá rindo, né? O paciente adora ganhar. A gente ganha isso aqui. Você compra umas escovas da Colgate, Carlos, aí você ganha um monte dessas pastinhas de dente. Vence e o dentista não dá para o paciente. Experimenta dar. Pega um dia, põe em cima da sua mesa e dá um por paciente. Você vai ver como eles amam. Meu marido, por exemplo, não dá para ninguém as pastinhas, ficam lá. Então, a gente tem que usar, né, esses artifícios que a gente tem. Eu coloquei o champanhe aqui, porque agora todo paciente que tira o aparelho, eu dou uma sacolinha com uma escova nova, porque eu falo, hoje você vai escovar o dente delícia e você vai comemorar tomando o seu champanhe. E tudo começou de uma forma diferente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, esse é o lema da Disney. Diga-me e esqueço. Mostre-me e me lembro. Envolva-me e compreendo. Isso é isso. A gente tem que envolver o paciente de uma forma que ele se sinta bem, que ele se sinta um convidado dentro do seu consultório. Aqui, ó, essa é a história. Esse é um paciente meu que é o meu maior indicador de todos os tempos. Eu nem sei quantos pacientes ele já me indicou, mas é absurdo. E aí ele já tinha o dente maravilhoso, mas ele tinha uma linha média super desviada inferior, porque ele perdeu um premolar na infância, enfim. Só que o dente dele era lindo e eu nunca falei para ele pôr aparelho, porque ia dar um trabalho. E eu falei, meu Deus, ele já é lindo, eu não vou pôr esse aparelho anos, ele vai me matar. Eu nunca nem ofereci. Aí um dia ele chegou assim, eu vejo o resultado dos seus tratamentos, aí eu vejo todo mundo perfeito e eu aqui com essa linha média desviada, porque você me fala da linha média e não sei o quê.
Aí eu falei, tá bom, botei um clear nele, né? Aí vamos lá, usou 2 anos de aparelho, foi super difícil o caso dele, usou buccal shelf, mas enfim. No dia de tirar o aparelho, esse homem chega no consultório numa alegria. Eu vou tirar o aparelho, Cida! Abraçava a Cida, foi uma festa. E aí eu lembrei que tinha um champanhe desde o Natal, já fazia uns 4, 5 meses. Aí eu falei, nossa, na hora eu tive a ideia, eu falei, nossa, eu vou abrir o champanhe para ele. E ele era o último do dia. Aí eu tirei o aparelho, limpei, moldei para fazer contenção e tal. Aí eu fui lá e busquei o champanhe, não tinha nem taça, era uma caneca do consultório. E aí ele ficou numa felicidade, eu gravei, filmei. Isso é uma coisa que o Frost faz muito, né? Ele filma a pessoa tirando o aparelho e comemorando. Isso é fantástico, isso vende, né? E aí eu botei esse vídeo no meu Instagram, mostrando essa felicidade dele, foi super legal. Imagina se esse cara vai esquecer isso algum dia. Nunca, né? Ele vai falar, quando eu tirei meu aparelho, você tirou o aparelho? Sua dentista abriu champanhe com você? A minha abriu. Então, são coisinhas que marcam, né? Então, cada consulta é importante e durante todo o tratamento do paciente, você tem que tratar ele bem, não só na primeira consulta, né? Então, o que eu faço? Ó, isso não é para enganar paciente, mas o que eu faço? Atrasei. O paciente ficou meio assim porque eu estou um pouco atrasada. Recompensa. As meninas que trabalham comigo já até sabem. Sacolinha, pasta de dente, creme dental, escova de dente. Ai, gente, hoje eu atrasei. E eu falo isso para o paciente, hoje eu atrasei. Eu preciso te recompensar de alguma forma. E aí eu dou um brindezinho, ele sai feliz da vida, fala, ah, vou atrasar sempre. Tomara que você atrase sempre agora. Então, aquilo que poderia ser uma coisa ruim, acaba se tornando uma coisa boa. Basta que você tenha essa comunicação com o paciente. Às vezes ele chega bravo na minha sala e ele sempre sai de outra forma, até pedindo desculpas em alguns casos. Mensagens. Antigamente, a gente, quando o paciente ia para o consultório a primeira vez, eu fazia uma cartinha de agradecimento por ele ter ido, parabéns pelo novo aparelho e tudo mais. Hoje em dia, ninguém gosta de ler mais, né? Eles pegam a folha e não leem. Então, hoje em dia, a gente manda mensagem pelo WhatsApp. De preocupação mesmo. Como é que foi? Tá tudo bem? Se acostumou? Então, mensagens de pós-operatório para quem fez uma cirurgia, por exemplo, você perguntar se está tudo bem. Então, são pequenas mensagens que podem virar padrão, né? E você começar a usar em todos os pacientes que chegarem. Então, como é que isso tudo, essa coisa do detalhe, se relaciona com o nosso trabalho? O que é rotina para a gente, para o paciente, é primeira impressão. É a tal da experiência, aquilo que o Carlos estava dizendo. Então, o que é rotina para a gente eu estou cansado. Tem uma coisa que eu acho importante, por exemplo, o paciente chegou. A gente tem que tratar ele como se ele fosse nosso convidado. Então, se você estiver cozinhando, tomando banho, qualquer coisa que você estiver fazendo, arrumando uma prateleira na sua casa e chega um convidado, você não para o que você está fazendo para atender o convidado? Então, assim, se você está super ocupado naquele momento e o paciente chegou, você tem que parar o que você está fazendo. Ele é o seu convidado, você só está lá por causa dele. Se você não tiver mais convidados, vai fechar, amigo, você vai embora, não é? Então, parou, você está fazendo um negócio super sério, não importa, o seu convidado chegou. E aí, pela primeira vez na clínica, você vai mostrar a clínica para ele, né? Você, olha, aqui é a sala de esterilização. Gente, isso é demais para o paciente, ele acha muito legal. E aí você fala, olha, aqui é o nosso escritório, aqui a gente tira a foto, mesmo que o seu consultório seja pequenininho, se ele for organizado, né? Você fala, olha como é a nossa gaveta, olha como a gente esteriliza o material, eles adoram ver isso. E aí, depois que você apresentou e tal, você volta para o seu trabalho, porque o seu trabalho de verdade é o atendimento ao cliente. O resto
é o entorno. Então, você vai fazer uma tabela, você vai fazer um gráfico, você vai fazer, sei lá o que você está fazendo, marcando outro paciente. Você está marcando outro paciente, mas o outro chegou. O que está presencial é o importante no momento. Então, receber o convidado. Todos devem mostrar entusiasmo, já bati nessa tecla, e tudo deve mostrar entusiasmo. Detalhes bem cuidados mostram seu interesse em oferecer o melhor. Eu já disse isso. Então, olha lá, isso é uma frase que eu gosto muito, porque eu acho real. Essa Ginha, como é Ginha Nader? Ela é uma das maiores entendedoras de Disney no Brasil. Então, ela diz isso, né? Que a segunda coisa mais contagiante do mundo é o entusiasmo, que infelizmente perde para a primeira, que é a falta de entusiasmo. Então, assim, gente, falta de entusiasmo é contagiante, né? Você chega no consultório feliz, aí a pessoa trabalha com você e fala, ai, hoje aconteceu não sei o quê, não sei o quê, aí você vai entrando na dela, daqui a pouco você tá assim também. Então, lembrar do Big Smile. Isso é para a equipe. Ó. A culpa pode não ser sua, mas o problema é seu. Então, primeiro resolve, né? Soluciona. Então, o problema é de todos da equipe. Primeiro a gente vai resolver. Depois a gente vai ver o que aconteceu, se a gente pode resolver de outra forma esse problema, quem foi o culpado, se aquela pessoa pode fazer de outra forma e tudo mais. A pior coisa que tem, vocês vão concordar comigo, é você chegar num lugar e, por exemplo, vou comprar coxinha. Aconteceu isso comigo. Minha mãe ia fazer aniversário, minha mãe gosta de coxinha. Falei, eu vou comprar coxinha. Então, eu encomendei no lugar que ela gosta, tal. Quando eu cheguei lá, não estava pronta. Aí uma menina chegou e falou assim, tá vendo? A fulana, na minha frente, não marcou o negócio direito. E elas começaram a discutir. Aí chegou o gerente, tirou elas de campo, longe, assim, ele foi empurrando elas devagarinho, sabe? E aí eu percebi que ele falou assim, gente, vocês estão discutindo na frente do cliente, não interessa quem errou, resolve, depois a gente vai entender o que aconteceu. Eu falei, nossa, isso é bom atendimento. Aí ele veio, me pediu desculpas e tudo mais. Aí ele me deu um vinho, que é o vinho da casa, que era para eu levar para minha mãe e tudo mais. Aí a primeira impressão que eu tive, eu falei, né, nunca mais vou encomendar aqui, porque já pensou se você chega e não tá pronto? Mas aí eu saí de lá e falei, não, vou voltar porque eu vou ganhar vinho sempre. Então é mais ou menos isso. Resolver os problemas. Aí essa frase eu adoro. É impossível eliminar completamente os pontos de combustão, mas a meta... Peraí. Mas a meta é impedir que eles se transformem em pontos de explosão. E aí eu citei o nosso amigo Lodi aqui. Não sei se vocês assistiram a apresentação do Lodi. Eu sou fã, tá? Mas é assim, eu aprendi muito já com o Lodi. E ele deu uma aula de gestão e marketing que está gravada. E o Carlos passa, você passa o link. Aliás, eu entrei esses dias para ver, super legal, porque ficam todos gravados e você pode assistir de novo, é bem interessante. E aí ele me falou uma coisa assim, as pessoas que trabalham comigo, se elas não tiverem atenção, organização e comunicação, elas nem chegam para falar comigo. Esse tipo de problema não chega em mim, porque eu tenho que prestar atenção no meu paciente, em como é que eu vou tratar o paciente. Esse é o meu problema. Então, essa coisa da comunicação foi muito, muito importante quando ele falou isso, porque na minha próxima reunião a gente falou disso. Não pode chegar a ponto de explodir, né? Vocês precisam se comunicar. Então, aconteceu alguma coisa? Vamos resolver, senta, conversa, explica. Porque aí as coisas se resolvem sem chegar ao ponto de explosão. Né, Lodi? E aí, quais são as expectativas do paciente? Então, assim, a meta da Disney é surpreender, é superar as expectativas do paciente. Você sabe qual é a expectativa do seu paciente?
A gente não sabe, porque cada um tem um perfil, cada um é de um jeito, cada um tem uma expectativa. Então, a gente deve procurar conhecer o paciente. Quais são as necessidades do paciente? Quais são os desejos dele? E aí a gente tem várias formas de conhecer esse paciente. Uma das coisas são os pontos de escuta, que na Disney eles têm também. E no nosso consultório são as pessoas que trabalham na recepção, né? Então elas conversam às vezes com pacientes, tá demorando um pouquinho, 5, 10 minutos, ela está conversando, entendendo de onde essa pessoa vem, como ela é a família dela, se ela tem filhos, se ela não tem filhos, se a vida dela é corrida ou não. Ela começa a ter informações que às vezes a gente não tem só na anamnese, né? Uma outra forma de você conhecer o paciente é usar o Google Forms através do WhatsApp. Então, você pode mandar um formulário para o paciente antes da primeira consulta dele, para ele preencher esse formulário por WhatsApp, e quando ele chega lá, você já tem informações sobre ele. É só pôr no Google, vocês vão achar esse tipo de formulário. E durante a primeira consulta, no meu consultório, a gente faz aquela primeira anamnese, escrita e tudo mais, mas quando ele senta, primeiro eu vou conversar com ele, depois eu vou colocar na cadeira. Eu sempre quero entender o que aconteceu, de onde ele veio, qual que é o interesse dele, o que ele quer fazer, qual a expectativa dele, exatamente. E aí chegou o fator uau. Isso é uma coisa muito usada na Disney e a gente não percebe. O fator uau é superar a expectativa do cliente e prestar atenção aos pequenos detalhes. E nem sempre isso é oneroso. E aí eu vou contar uma história para vocês de novo. Eu tenho um filho que foi passear na casa de um amigo na Califórnia e eles foram para a Disney da Califórnia. E aí ele falou, nossa, mãe, tava verão, era em julho, e tinham filas enormes e tal. Eu falei, tinha muita fila? Ele falou, tinha, mas você não sabe o que me aconteceu. Aí diz ele que estava andando pela rua do parque, e ele estava com a camisa da Alemanha, e tinha acabado de acontecer o 7-1. E aí apareceu um velhinho, uma pessoa, um senhorzinho assim, mais velho, e ele perguntou para ele, você é alemão, né? Você é da Alemanha? Que ele estava com a camisa da seleção. Aí ele falou, não, na verdade eu sou do Brasil. E aí o senhorzinho começou a brincar com ele por causa do 7-1 e tal. E aí ele falou, vem comigo. Chamou, eles estavam em 3, chamou os meninos, passou pelos corredores, eles queriam ir num brinquedo que estava 85 minutos de fila. Ele passou por trás, por uns corredores assim, e chegou na porta, na entrada do brinquedo e deixou os meninos lá. Ultrapassou a fila toda. Aí eles foram no brinquedo e tal, na saída o senhorzinho estava com uma foto, aquelas fotos que bate, né, no brinquedo, uma para cada um, e deu um pin para eles, da sininho escrito Where Dreams Come True, né? Que é a frase da Disney. E aí ele só se lembrou disso. Então, quando eu comecei a falar, mas estava muito cheio, estava, como é que estava? Ele, mãe, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, isso, isso. Então, dentro da Disney, existem pessoas para proporcionar o fator uau nos convidados deles. E a gente também pode proporcionar isso para os nossos pacientes de uma forma mais simples, né? Aqui, ó, meu filho com a camisa do Brasil. Ele estava com um amigo dele lá e o bottom que eles ganharam. Eu tinha esquecido que eu tinha posto a foto aqui. E aí, todos os membros são selecionados de forma com um diferencial. Por exemplo, essa moça, ela representa a Anna, do desenho da Frozen. E aqui ela viu na plateia uma menininha com a roupa igualzinha dela. E aí ela, não acredita. E ela foi lá, pegou a menina, abraçou, levou ela junto, tal. Essa daqui é uma sessão de troca de pin, viram isso na Disney, e essas pessoas têm o tal do Big Smile só para ficar trocando brochinho o dia inteiro.
aqui a sensibilidade, né, do Pluto ao encontrar o amigo. Então, assim, ele veste o personagem, ele é um cachorro nesse momento. E aqui o Donald, quando viu os amiguinhos dele lá, os irmãos dele. Então, assim, quando você presencia alguma coisa assim, isso gera um encantamento. Como é que a gente faz isso dentro do consultório? Notar e anotar detalhes. Todo mundo deve notar e anotar detalhes. Então, por exemplo, o fulano falou que a mãe dele está doente. Me avisa. Ó, a mãe do fulano está doente. Quando ele chega lá, falou assim: como é que está sua mãe? É um carinho, as pessoas gostam de receber isso, né? Ou então, o fulano tem um cachorro grande igual o seu. Aí chega lá, nossa, eu tenho um cachorro igual ao seu. Isso se chama espelhamento, né? Você já achar alguma coisa que você tem em comum com a pessoa. Então, anotar detalhes e contar, sabe, para a gente, isso é muito importante. Então, o foco é atender bem. Aqui eu coloquei aquela frase para eu não esquecer, que é aquela história que eu falei para vocês, de mostrar a clínica, porque o outro trabalho que você está fazendo só existe se você fizer esse bem feito, né? Se você fizer o bom atendimento. E aqui eu coloquei um pão de queijo, porque eu lembrei de uma paciente minha que foi pela primeira vez no consultório e ela estava com uma filhinha pequena e a filhinha estava dizendo que estava com fome e ela começou a ficar incomodada. Como a minha primeira consulta é longa, eu chamei uma das meninas que trabalham comigo, falei: olha, tem um pão de queijo que a minha mãe fez, faz um pratinho, traz para ela, pega um suquinho ou uma água, não lembro exatamente, e colocou para a menininha comer. E aí, toda vez que essa mãe vai no consultório, ela fala: Elaine, lembra a primeira vez que eu vim aqui que você deu pão de queijo para minha filha? Toda vez ela fala isso, porque foi uma coisinha pequena, mas que em outro lugar a pessoa nem ia dar atenção, né, para a menina ou para nada nesse sentido. E aí, quando a gente tem uma equipe engajada, uma equipe que funciona bem, a gente tem que reconhecer, a gente tem que elogiar, a gente tem que recompensar e a gente tem que comemorar. Como o Carlos disse hoje, a primeira coisa que ele disse foi: parabéns, equipe! E isso é importante, né? Porque as pessoas que não se sentem reconhecidas, elas não trabalham bem, né? É do ser humano mesmo. Então, as pessoas tratam os clientes da mesma forma que elas são tratadas. E todas as pessoas são importantes. Agora mesmo a gente está desfalcada. A Flávia, uma das minhas secretárias, quebrou o pé, quebrou um dedo do pé. O que ela faz de falta na equipe é absurdo, a gente fica enrolado sem ela, porque cada pessoa tem o seu papel, né? Tanto na produção, né, do dia a dia, quanto no atendimento ao cliente. E aí, uma coisa que eu acho importante, depois de tudo isso que eu falei, é a gente ter indicador de performance. A gente tem que saber quantos novos pacientes entraram na clínica, quantos orçamentos foram realizados, quantos tratamentos foram efetivamente fechados, quantas indicações a gente teve, de quem foram essas indicações e qual o número de inativos que retornaram ao consultório. Existem vários outros indicadores. O Carlos, a Iris me deu uma tabela que eu uso sempre, que chama tabela de conversão de paciente, que vocês podem oferecer para quem quiser, né, Carlos, essa tabela. Essa tabela é tão importante para a nossa organização, para o acompanhamento, porque às vezes o paciente chega e ele passou por uma consulta e depois ele não voltou e você não buscou, você não vai atrás, você não sabe, você não mandou um recadinho se ele foi bem atendido ou não. Então, esse indicador de performance, eu acho que é o fechamento, sabe, de tudo. Porque se a gente não sabe, a gente não coleta dados do paciente, a gente não sabe o que aconteceu, a gente perde, né? Então, não adianta só atender bem, vamos entender o que aconteceu depois, tá? E em todo momento, ter em mente o propósito da empresa. Então, o propósito da Disney é criar felicidade. Eu acho que o propósito da maioria dos dentistas é fazer o paciente sorrir. Só que sorrir de verdade. Então, quando você tem isso em mente, e aí tem um cara que é mais chatinho, ou que falou alguma coisa que você não gostou, tem esse propósito em mente. Eu tenho que fazer esse cara sorrir,
né? Eu tenho que transformar a insatisfação dele em satisfação. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar com esse cliente que é mais difícil? Porque tem paciente que é fácil, né? O cara já é expansivo, já é mais fácil e tal. Tem paciente que é difícil. E esse é o nosso desafio. Tratar o paciente difícil da melhor maneira. As meninas até falam para mim que eu tenho atração, sabe, por esse paciente mais difícil. E eu adoro meus pacientes difíceis, porque eu acabo achando um ponto em comum entre eles, eu acabo transformando isso até em longas amizades. Então, paciente é paciente, não importa se ele é fácil, se ele é difícil, mantém o propósito que vai dar certo no final. E aí, terminando com uma outra frase do Disney, a melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e fazer. Pôr as coisas para funcionarem. Essa daqui é a minha equipe. Eu não tinha uma foto atualizada porque uma dentista saiu e outra entrou. Então eu coloquei, a Iris está de penetra aqui, ó, Iris. Foi um dia que a Iris foi passar um treinamento para a gente. E essas são as pessoas que me ajudam, esses são os dentistas que trabalham na nossa clínica. Quero agradecer imensamente se eles estiverem por aí, que são pessoas que fazem com que eu tenha esse sucesso que eu tenho hoje, graças a eles, né? Não é só o mérito meu, é mérito de todos eles. Quero agradecer você, Carlos. Eu não sou puxa-saco, você já me conhece. Quando eu tenho que falar uma coisa, eu falo, eu não sou puxa-saco, mas vocês todos foram muito importantes na minha carreira e na minha vida, consequentemente. Eu sou muito grata a toda a equipe de vocês, a Gida que me atura, e eu acho que você é um excelente treinador, a sua equipe é muito boa. E eu só tenho a agradecer vocês. E aqui eu coloquei os amigos Damon que eu adquiri nesses anos. A Alba, a Kátia, que são pessoas muito queridas, o Lodge, o Fábio Costa, o Anderson, a Lúcia e o Fábio Voitunas, o professor Darwin, a Carlinha, a Marilane, a Maria Helena. São pessoas que eu converso quase todos os dias. Então, realmente, essa foto é para exprimir a minha felicidade e a saudade que eu tô deles de encontrar. Os nossos encontros presenciais fazem muita falta. Então, um beijo grande para todos vocês. E todo mundo que está assistindo aí, que eu não sei quem é ainda. É isso. Ótimo, Elaine. Ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Acho que foi uma palestra extremamente divertida. Mas agora a gente vai partir para as dúvidas. Ok. Será que eu consigo? Com certeza. Eu vou pedir só... eu posso tirar o seu compartilhamento? Claro. Ótimo. Então, vamos lá. Algumas perguntinhas aqui. Você cobra a primeira consulta que você falou dessa experiência? Então, eu tive já muita dúvida sobre isso. Eu acho que a gente tem que se adequar ao lugar que a gente está e como é a cultura da sua região, qual que é o nível do seu consultório, porque a gente sabe que aqui tem dentistas que têm consultórios mais simples e consultórios mais sofisticados. Eu acho muito justo cobrar consulta, mas eu não tive boas experiências no meu consultório, porque muitas vezes porque não é a cultura do meu bairro e da minha região. Então, às vezes, quando eu falava que a consulta, às vezes você cobra barato uma consulta, mas você fala o valor, a pessoa não marca. E eu não quero deixar de encantar o meu cliente, porque quando ele chegar lá, ele vai ficar na minha clínica. Então, o valor da consulta para mim não compensa, porque eu acho que eu vou ganhar muito mais se ele chegar aí ao consultório. Mas isso é a minha experiência. E eu conheço outras formas que também dão certo,
que você às vezes perde tempo, por exemplo, de atender uma consulta e não converte. Mas aí eu acho que o problema está na forma de atender, na forma de fazer a primeira consulta e na forma de você converter. Porque se você converte sempre, para que você precisa cobrar consulta? Eu lembro que eu falava também para o pessoal, você tem 0 chances de fechar um tratamento de um cara que não foi no seu consultório. Exatamente. Eu não sou contra. Eu acho assim, se você tem um consultório que o paciente tem um poder aquisitivo maior, ele pode até valorizar por isso. Não, eu quero ir lá, ele cobra consulta, mas é um cara indicado e eu quero passar com ele. Então, eu acho que depende do tipo de consultório mesmo. Eu concordo 100%. Tem uma outra, você falou sobre clientes difíceis, a Mariana está falando como é que você lida com esse tipo de cliente detalhista que faz 1000 perguntas, quer mandar no tratamento, é... Ah, parece que ele nunca está satisfeito. sim, às vezes a gente perde um pouco a paciência, né? Mas você tem que manter a pose. Eu sou ótima para isso, gente. Eu quase fui atriz, né? Eu fiz teatro por muitos anos, acho que isso me ajuda. Mas é assim, quando o paciente é muito detalhista, eu sou mais detalhista que ele, geralmente. Então, se ele fala assim, eu não gostei dessa pontinha aqui, primeiro, eu acho que isso é uma técnica boa. Primeiro, eu repito o que ele falou, porque aí ele entende que você entendeu o detalhe. Isso é uma técnica até para os atendentes lá na frente, quando alguém está reclamando de alguma coisa. Então, não gostei dessa pontinha. Eu olho e falo, você não gostou dessa pontinha. Eu também não. Eu sou assim. Eu também não gostei dessa pontinha. Vamos ver como a gente pode melhorar isso? E aí eu tiro foto, e aí, enfim, eu tô falando de um detalhe específico. Mas eu acho. Oi, Henrique! Eu acho que essa coisa. Tudo bem? Essa coisa. A gente. Quanto melhor você tratar o paciente difícil, menos problema ele vai te dar. Porque chega uma hora que ele cansa. Ele fala: Nossa, eu encho o saco dela, ela continua me tratando bem. Então, eu sou sempre a favor. Quanto mais o paciente é difícil, mais atenção eu dou para ele. Uma hora ele cansa. Eu acho que se eu posso complementar um pouco, gente, tem perfil, né? Existe uma coisa chamada perfil. Tem perfil de clientes que os caras vão te fazer pergunta e não é por maldade, não é por duvidar da sua capacidade, é simplesmente porque eles são detalhistas, eles querem entender tudo. Assim como tem gente que, né? E eu vou falar outra coisa. Tem paciente que inicialmente começa assim e depois eles mudam. A partir do momento que ele começa a ter confiança no seu trabalho, ele passa a ser totalmente diferente, ele relaxa e, pelo contrário, esse cara detalhista, se ele gostar de você, vai ser o seu maior indicador. Eu acho. Concordo. E eu acho que outra coisa que eu acho muito interessante, Helena, é que nós passamos aqui 1 hora falando sobre a experiência do cliente, o quão importante ele é importante você trabalhar com essa experiência dentro do seu consultório. E uma das perguntas que a gente mais recebe dentro dos nossos processos de consultoria é: Carlos, como é que a gente faz marketing? Como é que eu divulgo o meu consultório? E a gente, via de regra, responde: primeiro, vamos trabalhar os clientes que já estão dentro do seu consultório. E daí eu sinto que as pessoas olham para a gente e falam o seguinte: não é isso que eu quero. Eu quero botar foto no Instagram, eu quero colocar foto no YouTube, sei lá, no Facebook. Fala assim, cara. Mas é que assim, isso tá na moda, né, Carlos? Então, assim, a gente pode falar algum outro dia sobre isso, porque eu estou estudando muito marketing digital, Instagram, deu uma alavancada boa no meu Instagram. Hoje em dia eu recebo uma porcentagem grande dos meus pacientes pelo Instagram, então eu estou trabalhando isso. Mas assim, foi o que você falou. Primeiro é o atendimento, é trabalhar aquilo que você já tem.
Depois, porque assim, mesmo sendo uma parte dos meus pacientes do Instagram, é uma pequena parte. E eu vou falar outra coisa: o perfil do paciente que vem pelo Instagram nem sempre é um perfil que vai fidelizar, porque Uhum. é o cara que fica procurando o bonitinho, sabe? Então a gente vê Instagrams hoje que de dentista que a foto do Instagram é o dentista, sabe? Com uma luva preta e um negócio assim. Então o Instagram não serve para fazer sua propaganda pessoal, né? E aí você vê que tem muita vaidade envolvida. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de aparecer. Então a gente vê que se você bobear, você entra num, nessa história de você quer aparecer, você quer seguidor, você não quer engajamento e paciente para o seu consultório. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o paciente que está lá dentro é o mais importante. Então, assim, eu acredito em Instagram, gosto de Instagram, mas eu acho que tem uma linha tênue entre você trabalhar bem o Instagram e receber esse paciente no seu consultório ou você se perder na vaidade. Eu Outra concordo. coisa, Uhum. tem muita gente que tem 1.000 seguidores e engaja e vende muito mais do que pessoas que têm 20, 30 mil. Não é assim, você tem seguidor, você tem paciente. Não é essa conta. Uma coisa que eu falo sempre é like não paga a conta. Não, de jeito nenhum. Então, isso eu acho que é a parte importante. A gente entra isso talvez no outro momento. As redes sociais, importante, importante. Só que a função dela é você ganhar autoridade. E realmente você tirar uma foto Exatamente. com uma luva preta ou sei lá o quê. Eu não curto muito É esse tipo de foto, mas é, é, mostrar o seu trabalho, quem falar você é, né? sobre dicas. Né? Sabe o que eu mais recebo de resposta dos meus pacientes é isso. Eles falam assim: eu falo, oi, tudo bem? Quem te indicou? É a sua primeira vez? É a minha primeira vez, mas eu já sei tudo sobre você. Eu fucei seu Instagram, eu vi você falando. Uhum. Eles falam muito. A gente tem que aparecer, falar. A gente tem que aparecer no Instagram e postar vídeos falando, explicando para gerar autoridade, mesmo para os nossos pacientes. Porque quando o seu paciente indica você para outro paciente, ele vai olhar o seu Instagram e o seu Facebook. Hoje em dia o Facebook já está caindo de moda. As pessoas que usam Facebook são pessoas mais velhas. É o que eu tenho visto. E as pessoas e tem muita gente mais velha e mais nova usando o É isso. Instagram. Sim. Carlos, você só usa Facebook, você tem cara E de eu? quem usa Você acha que eu fico Facebook. olhando na frente do celular, olhando figurinha, meu? Eu leio as coisas. Não tem nada pra ver no Instagram. Mas é verdade. Então, assim, é importante você gerar essa confiança do paciente mostrando o seu conteúdo, o seu conhecimento mesmo. Isso é real. Então, você não precisa ter milhares de seguidores, mas você tem que ter alguma coisa que te gere autoridade. É isso. E autoridade não é uma coisa que você conquista de uma hora para outra. É exatamente o fato de você seguir uma cartilha de, como é que fala, de publicação de conteúdos que vai te levar a esse ponto. Sim. Mas, E como a eu acho Elaine falou, que isso segundo também passo. Né? eu acho que isso também depende da região que você tá. Por exemplo, o Lodge, que é referência na região dele, que são cidades menores, as pessoas já conhecem ele. Em São Paulo, a gente tem uma briga por paciente, né? Então, eu acho que se a gente não estiver absolutamente no Instagram, hoje em dia a gente não é ninguém mais. O Lodi é da capital do Paraná, lá, como é que chama? Corbélia? É, Não, mas uma coisa que eu acho que você falou, Elaine, e tá super certo, é o seguinte: nós temos uma clientela extremamente pulverizada no Brasil, tá? E o que a gente sempre nota é que nossos clientes que têm maior sucesso nessa parte de indicação são os lugares de cidades menores, né?
E é exatamente pelo comportamento que as pessoas têm nas cidades de conversar uma com a outra, de falar uma com a outra, de trocar ideia, que a gente chega nesses resultados. Agora, numa cidade grande, realmente as pessoas são expostas a muita informação, muita informação. É Sim, mais difícil, sim. E isso a gente tem percebido, não é de hoje, já não é de hoje, não. Tá? verdade. Uhum. Mas ótimo. Não, a doutora Helene não chamou o Carlos de velho. Ela fez uma observação que eu gosto de ler coisas no Facebook. Por favor, eu vou É que apagar a esse carapuça comentário. serviu, É? entendeu? Eu não falei nada sobre ele. Mas está ótimo. Mas você Eu sabe, acho isso, que é eu isso, tô né, Helene? brincando, mas a minha filha, que tem 15 anos, há 2 anos atrás, ela falou: Mãe, você sabe que o Facebook está acabando, né? Uhum. Eu falei: Oi? Ela falou: É, mãe, Facebook já não é mais a melhor. E outra coisa, a gente vai gerar toda essa coisa do Instagram e seguidores, daqui a pouco acaba e é outra, né? Tem isso também. Eu acho que é o seguinte, é aquilo que você falou, não dá para ignorar, né? É, Hoje não dá para ignorar. Só que a gente precisa entender que, principalmente nesses aplicativos, as regras mudam. Tá? Principalmente para quem trabalha muito com parte de propaganda, propaganda paga. A gente vê que as regras têm mudado demais nessa parte de mídias sociais. Agora, o fato de você ganhar autoridade, de você ter uma constância nesse trabalho de autoridade, independente de onde você estiver, as pessoas vão te encontrar. E eu acho que essa é a parte importante. Por outro lado, a importância de você ter um website. Às vezes a gente conversa com muita sim. gente que a pessoa nem lembra mais o que é um site importante, trabalhar com e-mails, conversar com as pessoas, mandar um jornalzinho, criar como é que se fala, uma certa, uma certa fidelização entre os clientes que passaram. Eu E acho tudo incrível isso que tem realmente a regra, gente. né? Então, às vezes as pessoas esquecem disso, porque você É. faz um belo de um atendimento, você, sei lá, durante 1, 2, 5 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, você fez o melhor atendimento. Esse cara tem potencial de continuar te indicando por anos a fio, não é? E eu acho que essa que é a parte que às vezes me chama a atenção, das pessoas procurarem de repente falar assim, puxa vida, como é que eu anuncio no Instagram e não estou fazendo dever de casa dentro do consultório? Que é Uhum. exatamente proporcionar essa experiência que a Elaine perfeitamente explicou para a gente. Eu adorei a palestra, foi super divertida, né? Mas legal, E gente. eu deixei meus contatos aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa que, que eu puder ajudar. Meu Instagram é Elaine Ross, R-O-S, e o da clínica é Dental Elfa. Não, Elfa Dental. E Se vocês acho que esse é um quiserem ponto. falar, pode mandar. É um ponto importante que você falou, Helene, porque às vezes o fato das pessoas olharem seu Instagram, eles podem como é que se fala, se identificar ou começar a entender como você se comunica com os clientes. Sim. É, E até o Instagram, eu acho que é diferente para cada pessoa. Por exemplo, o meu Instagram tem muito a ver com o meu público, com o perfil do meu público, o que ele quer ver. Se você tem uma clínica muito sofisticada, o seu Instagram tem que ter a ver com o seu público, o público que te segue e como é que você vai mostrar essas coisas para ele. Então, se vocês quiserem ver meu Instagram, vocês vão entender como é o Instagram de um consultório da periferia de São Paulo que vende 50 demons por ano. É isso. e eu acho que essa parte é perfeita, porque que nem falou, né? Pirituba é quase que nem Corbélia. É, E, é e, verdade. e o Lodge tem um grau de sucesso lá no interior do Paraná que é invejável. Sim. Aliás, o Lodge vai falar para a gente daqui a algumas semanas. Depois eu passo de novo
as datas para vocês, tá? Mas, de novo, gente, eu queria só agradecer vocês realmente pela presença. É um prazer ter vocês aqui, como eu falo, é um dia que eu aguardo muito, tá chegando, essa parte de chegar nessa terça-feira, poder tá compartilhando essas informações. Eu acho que, assim, eu, como estrategista, como uma pessoa que olha, fala assim, puxa vida, eu tenho a impressão que não teve melhor ação que a gente promoveu nos últimos, eu diria, anos, tá? Do que começar a investir nesse projeto. E eu vou dizer uma coisa, esse projeto ainda vai crescer mais. Tem muita coisa que a gente tem no planejamento, que a gente vai digamos assim, fazendo pequenas adaptações, que vocês vão começar daqui a pouco a sentir cada vez mais algumas alterações, algumas mudanças, tá? Mas só para a gente terminar, eu queria agradecer muito a Elaine. Gente, eu queria pedir aquela nossa velha e boa salva de palmas virtual. Obrigada, gente. Obrigada, amigos, por estarem aqui. Oi, Suzuki, meu amigo. Obrigada por vocês terem paciência comigo. Eu não sei se vocês vão usar alguma coisa do que eu falei. Espero que usem. E se tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Não, com Obrigada mesmo. certeza. Muitos Obrigada pelo elogios convite. aqui no bate-papo, Helene, eu vou te passar daqui a pouco, tá? O pessoal realmente Obrigada. está adorando, adorou. E, gente, só para lembrar, semana que vem, terça-feira que vem, nós temos o Eduardo, certo? Eduardo A Macluf, Irene no dia 15. dia 15, vai falar sobre a apneia, acho que legal. Dr. Ricardo, Daí dia o 22. Lodge no dia 22, sobre... Era treinamento de equipe ou motivação de equipe? Motivação, né, Lodge? Motivação. Ótimo, perfeito. E Então, a Maria Helena dia 29. e Maria Helena 29. Já estamos com setembro inteiro completo, tá? Legal. Mas a gente vai Pode passando para cancelar vocês. minha aula, a Elaine já falou tudo hoje. Cancela. Duvido. Troca os slides. Você troca os slides. Isso aí. Posso contar um segredo, Lodge, para eles? Depende. O Lodge usa uma luz piscando e eu começo a rir. Ele assiste, olha lá, ele põe uma luz piscando e eu olho e começo a rir. Ai, gente, códigos. É o farol da esquina. Ele piscou inúmeras vezes, Elaine. Olha, Pra você. eu olhava e falava, não posso rir. Legal, gente. 8h30, horário de terminar, horário de liberar o pessoal para o jantar. Muito obrigado novamente. Obrigada, A gente beijo. vê semana que vem. Valeu. Obrigadão, né? Tchau, tchau.